Oi pessoal, eu sou Cristina Long e no vídeo de hoje eu vim falar sobre você e a sua mãe. Você sabia que você é igualzinho à sua mãe? Gente, na maioria das vezes a gente repete coisas sem perceber. E muitas vezes aquilo que a gente mais condena é aquilo que a gente faz igual. Por que isso acontece? Olha que interessante. Acontece porque quando você vivenciou lá coisas com a sua mãe, nesse exemplo, você teve naquelas vivências, naquilo que aconteceu, um significado emocional. Aquilo significou algo para você, positivo ou negativo. Eu tô falando do lado negativo. Então, aquilo que você condenou ficou gravado dentro de você. E você repete sem perceber. E por que você repete? Porque virou uma programação. E ficou tão forte que sem perceber você fica repetindo, repetindo, repetindo. E eu vejo muita gente, né, que fala mal de alguém ou fala mal da própria mãe, né, nesse caso, e faz igual. Então vamos lá, vamos entender o que você precisa fazer para mudar isso. Lembrem que é uma programação, então você vivenciou aquilo ficou gravado e você tem lá dentro da sua cachola, lá na sua programação, uma ideia, né? Na verdade é um programa que mostra para você como agir naquela situação. Enquanto você não fizer um upgrade disso, enquanto você não colocar um outro programa no lugar, você acaba fazendo igual. Então, vou contar, por exemplo, um caso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a observar a minha vida quando eu era adolescente e eu comecei a perceber coisas que eu não gostava, eu justamente condenava muita coisa e eu percebia que eu fazia igual. Por quê? Porque não tinha uma nova programação no meio, né? No meio não, no lugar. Até que eu percebi que eu precisava de uma nova programação. Então, o que eu fui fazer? Eu fui aprender, eu fui ler livros, eu fui buscar informações, eu fui olhar para os exemplos. A partir daquele momento, eu tinha uma nova informação que foi programada, porque emocionalmente falando, eu comecei a olhar o mundo e as pessoas e os comportamentos das pessoas daquela forma diferente. Aquilo mexeu comigo e eu, a partir daquele momento, decidi fazer daquele jeito. Só que decidir não é necessariamente, né, o ponto aí que faz você mudar. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer diferente, muitas vezes, sem perceber, eu voltava naquele jeito diferente que eu não gostava, né, naquele jeito antigo, na verdade. Então, eu comecei a repetir várias vezes o comportamento que eu queria. A partir desse momento que eu comecei a repetir o comportamento novo, aí aquilo se fixou. Porque aí tinha uma dose emocional, né? Eu sabia o porquê que eu queria fazer aquilo, eu achava bonito se comportar de um jeito diferente, principalmente com os filhos. E aí eu fui colocando uma nova informação. Então, quando você condena a sua mãe, você, na verdade, está se remetendo, né, a uma coisa que você vivenciou e que foi dolorida ou não foi legal e você sentiu aquilo como errado, como uma coisa que você não quer, mas está gravado. É por isso que você repete. Então, pegando esse exemplo com os filhos, se você por exemplo, foi tratado na sua infância de uma determinada forma, e se você não aprendeu a fazer diferente, se não fez um outro sentido, uma outra forma de lidar com, por exemplo, as crianças, se você não estudou isso, se você não vivenciou uma coisa diferente, por mais que você condene, você vai fazer igual, porque a programação continua a mesma. Então, o que faz para mudar, né, a programação? Você precisa de uma dose de raciocínio lógico, né, literalmente, onde você tem que pensar, eu não quero isso e eu quero aquilo outro, né, você tem que fazer essa troca racionalmente, a primeira coisa, e a outra coisa é que você tem que carregar essa dose racional de emoção. E é tão interessante que as pessoas que vêm para fazer a mentoria, né? O que acontece no processo? Primeiro, eu converso bastante com a pessoa para entender onde que está o ponto ali que está pegando. Quando eu descubro, eu trago uma nova informação, é o upgrade emocional. E a pessoa geralmente fala assim, nossa, é verdade, nunca parei para pensar nisso. A partir desse momento ela aceitou uma nova informação, um upgrade. Só que
racionalmente. E aí eu faço o exercício onde ela vai se sentir capaz de ser aquela pessoa que deixa aquilo que ela não quer mais para trás e passa a vivenciar uma nova história, né? Passa a ser diferente porque ela entendeu que faz sentido ser diferente. Enquanto a pessoa não entende que faz sentido fazer diferente, ser diferente, ela continua fazendo igual. Então fica aí a dica, para pensar em tudo que você repete e que você não gostaria, e para observar que essas coisas que você repete, que você não gostaria que fosse assim, você só continua fazendo isso porque você ainda não substituiu isso por algo que para você vai ser mais confortável, vai ser mais interessante. Pensa aí, gente. Até o próximo vídeo.